A lei dominical teve 5 fases diferentes, que durou alguns séculos, está bem? Desde a primeira, em 321, até à última, passaram alguns séculos. Mas nós já vimos que existe, pelo menos até à terceira, que nós ainda vimos apenas até à terceira, existe uma comparação clara com aquilo que aconteceu no passado. Hoje vamos terminar esta comparação e vamos tentar ir um bocadinho mais longe. No entanto, antes de fazermos isso, abrimos a Bíblia em Apocalipse 13, que é o capítulo que nós temos vindo sempre. Nós não tivemos tempo, portanto não fez parte da mensagem deste fim de semana, para vermos em detalhe quem é que era este animal selvagem que saiu do mar, no versículo 1, quem era este animal selvagem que saiu da terra, no versículo 11, tá bom? No entanto, ontem fizeram uma pergunta que eu prometi responder hoje, que era o que quer dizer aquela famosa passagem de Apocalipse 17. Lembram-se dessa pergunta? Sim? Portanto, eu vou aproveitar essa pergunta para usar essa parte do Apocalipse 17 para identificar quem são estes dois poderes de Apocalipse 13. Ok? Então vou misturar as duas explicações. É fácil nós identificarmos quem é a besta que saiu do mar. É fácil identificarmos quem é a besta que saiu da terra. Aliás, basta olhar aqui para a descrição logo dos primeiros versículos, que diz que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os seus chifres tinha 10 coroas e sobre as suas cabeças nome de blasfémias. E vi que era semelhante a quê? O que é? A um. Qual é o animal? Era semelhante a um leopardo, mas tinha pés de... Estão a imaginar um leopardo com pés de urso, certo? Mas mais, e tinha a boca como um do leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e a sua grande autoridade. Aonde é que nós temos na Bíblia leopardo, urso, leão e dragão? Daniel capítulo 7, certo? Daniel capítulo 7 nós temos um paralelo de Daniel capítulo 2 e que fala de um leão, fala de um urso, fala de um leopardo e fala de um animal terrível. Então, só por esta descrição, que conclusão é que nós podemos tirar? Que este poder de Apocalipse 13 herdou o quê? As características de todos estes poderes anteriores, certo? Logo, teve que vir quando? Antes ou depois deles? Depois deles, certo? Só por este pequeno apontamento nós já entendemos que só pode ser, então, algo que veio depois de cada um destes poderes. Mas toda a descrição do capítulo 13, ao descrever o que é que fez este poder, imediatamente nós vemos aqui a Idade Média, vemos aqui a Inquisição, vemos aqui todas estas coisas. Mas basta esta palavra que está ali, amarelo, para identificarmos quem é este poder. Qual é a palavra que está ali em amarelo? Blasfémia. Pergunta, o que é blasfémia? Ok, muito bem, deram a palavra, deram a definição bíblica. Nós, no nosso dia-a-dia, usamos muito esta palavra. Não usamos muito, mas que significado é que ela tem mais ou menos na nossa língua? Falar mal de alguém, mentir, algo assim, certo? Mas, de facto, a definição bíblica não é essa. A definição bíblica é colocar-nos no lugar de Deus. Mais precisamente em alguma coisa, reparem. Quando Cristo esteve nesta terra, os líderes religiosos disseram assim: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia. Porquê? Porque eles consideraram que, sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. É exatamente o que o irmão respondeu, certo? Mas porquê que eles diziam isso? Porque, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas e arrazoavam em seus corações, dizendo: porque diz este o quê? Blasfémias. Quem pode perdoar pecados senão? Então, a blasfémia é eu colocar-me numa prerrogativa divina, certo? Mais especificamente, eles estavam-se a referir ao quê? Não ao facto de Cristo curar as pessoas, mas ao facto de Cristo dizer o quê? Perdoado estão os teus pecados.
Ok? Porquê? Porque é uma blasfémia um homem dizer que perdoa pecados. Por quem é que perdoa pecados? Só Deus. Perceberam? Os líderes religiosos judeus estavam certos ou estavam errados? Eles estariam certos se Jesus fosse um homem apenas, não é? Certo? Mas Jesus não era apenas um homem. Jesus era Deus encarnado. E por isso ele podia dizer: perdoados estão os teus pecados. Certo? Então, qual é o poder que veio daquela sequência que nós vimos que diz que os homens podem perdoar os pecados? Esta é fácil, não é? Porque é exatamente isso. Reparem, até na revista Sábado, há uma revista assim em Portugal, chama-se Sábado, apareceu esta notícia o ano passado que eu achei muito interessante, que diz que há pecados que só o Papa ou os bispos podem perdoar. Okay? Portanto, os pecados normais, qualquer padre pode perdoar. Mas há alguns, que até ali dão um exemplo de alguns, não é? Só os líderes podem perdoar. Segundo a Bíblia, o que é que isto é? Blasfémia. Ok? Então é exatamente este poder que fala no versículo 1 até o versículo 10. É o poder de Roma papal. Mas toda a descrição diz exatamente aquilo que eles fizeram no passado. Foi ou não ferido de morte este poder? Quando? 1798. Quando um general, Bertollier, foi o quê? Foi a Roma, prendeu o Papa, que morreu em cativeiro e retirou a autoridade papal que teve durante 1260 anos. Não havia nenhum líder político que não tivesse sujeito à sua autoridade. E isso terminou precisamente em 1798. Foi também permitido fazer o quê? Guerra aos santos. Vencê-los. E eu já percorri pela Europa muitos lugares. Ainda estive há 2 semanas na Alemanha, num local onde 2 grandes homens do Senhor foram queimados vivos, exatamente ali naquele local. Estivemos lá a filmar. E foi o Jerónimo e o John Hus, os reformadores da Boémia. E eles foram a Constança, foi lá em Constança, no sul da Alemanha, que eles foram mortos. Mártires atrás de mártires, que durante estes longos anos foram mortos porque simplesmente queriam o quê? Sabem? Sabem o que é que eles queriam? Queriam que as pessoas tivessem acesso a este livro. E o mais extraordinário que... aquilo que me marca mais quando eu estou nestes sítios e a ler a história destes homens, sabem o que é que me marca mais? É que aqueles homens deram a vida para que eu hoje tivesse isto na mão. E eu hoje não dou valor nenhum a isso. E eu digo-vos que eu passei 33 anos da minha vida com este livro pousado na mesa, sem que eu tocasse nele. E só quando eu abri este livro e pedi ao Senhor que me desse realmente vontade sincera e verdadeira de estudar este livro, a minha vida mudou 180 graus. Nunca mais foi o mesmo Ruben que era antes. Mas sabem uma coisa? Nunca, e eu quero voltar atrás. Nós temos aqui então este poder que perseguiu homens e mulheres que queriam simplesmente ter a Bíblia nas suas mãos e ensinar a Bíblia. Só que eu também tenho uma coisa para vos dizer. Vai chegar o tempo em que teremos de tomar o mesmo tipo de decisões que aqueles homens do passado tomaram. Então, como nós identificamos o outro poder? Bom, vamos pela maneira mais difícil, pode ser. Versículo 11 fala com esta besta surgiu da terra. Bom, surgiu do mar, quer dizer, surgiu de um sítio onde há muita densidade populacional, há muitas pessoas. Na Europa isso era uma realidade. Este surgiu num sítio onde isso não era uma realidade. No entanto, este poder vai imitar aquilo que aconteceu no passado. Vamos então à maneira mais difícil de identificar este poder. Pode ser? Estão prontos para isso? Sim? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 17.
E vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. E eu agora quero vos dizer uma coisa. Eu não sei se vocês já estão com sono ou se estão cansados, mas eu vou precisar da vossa máxima atenção. Pode ser? Esta vai ser a parte mais difícil do fim de semana. Ok? Pode ser? Eu quero vos dizer que este texto que nós vamos ler, é vítima de imaginação profética. Ok? Há muita gente que imagina interpretações e depois prega. Tá bom? E eu vou-vos dizer que se não fosse 2 livros que eu tenho lá em casa, eu não fazia a mínima ideia o que é que este texto quer dizer. E esses 2 livros são, e eu recomendo a todos, Comentário Exaustivo de Ellen White, a Daniel e Apocalipse. Infelizmente só existe em inglês, tá bom? Mas quem quer estudar o Apocalipse, e esses 2 livros são fundamentais. Vão-nos livrar de entrar em falsas interpretações de muitas partes do livro do Apocalipse de Daniel, ok? Então, diz assim, está aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças, os 7 montes, os quais a mulher está assentada, ok? Vamos parar só aqui. Qual é o contexto do capítulo 17 de Apocalipse? Não sei se a vossa Bíblia tem um título, a minha tem, diz assim, a mulher sentada numa besta. E esta mulher, neste capítulo, é chamada de Sim, prostituta, certo? Mas o nome qual é? Babilónia, tá bom? O que é isto? De que é que está a falar? Porque é que está uma mulher sentada em cima da besta, que chama-se Babilónia, a mãe de todas as prostitutas? De que é que está a falar este capítulo? Alguém sabe? O que é uma mãe em profecia, uma mulher em profecia? É uma igreja, certo? E todo este capítulo está a falar quando essa igreja estava no quê? No auge do seu poder, certo? Então, a interpretação disto tem a ver com o quê? Com este poder, Roma papal, no auge do seu poder. Até aqui, estamos juntos? Certo? Ok, então. Depois, ao descrever, desde o versículo 1, que está a descrever esta prostituta, Babilónia. Mas aqui, a meio do versículo 9, é feito um parênteses. Sabem o que é um parênteses, certo? Fala de outro assunto. Desde que diz aqui, assim, são também, até o final do versículo 11, está a falar de um assunto que é separado. Tá bom? Perceberam, sim ou não? Vai fazer um parênteses e depois volta à descrição de Babilónia. Tá bom? Como é que nós sabemos isto? Porque o próprio texto vai mencionar que está-se a referir a outra coisa. Até aqui, estamos bem? Sim? Ok. Então diz assim, são também 7 reis. O que é reis em profecia? Poderes civis, certo? Muito bem. Então estamos a falar de poderes civis. Então diz o quê? 5 já caíram. Ou seja, na altura do auge de poder desta prostituta, quantos já caíram destes reinos? 5. Estão no passado, certo? Antes de Roma papal. 1 existe. Se um existe, é quem? Se um existe, no contexto de Apocalipse 17, quem é este 1? Roma papal. Certo? Porque é o que é? É a descrição de todo o capítulo 17. Um existe, é Roma papal. E depois diz o quê? Outro ainda não é? Está então quando? No futuro. Então, pelos tempos verbais, nós sabemos que 5 estão no passado, 1 está no presente e 1 está no futuro. E o presente é quando? Na altura do poder, do auge de Roma papal, de acordo com o capítulo 17. Até aqui, estamos bem? Sim? Então, vamos fazer aqui uma proposta. Isto é uma proposta de interpretação e depois já vamos ver se bate certo ou não, tá bom?
Então, se 5 já existem, um está no presente, um está no futuro, quem é que é o 6? Até aqui, estamos bem? Sim? Roma papal teve o seu domínio desde quando? De 538 até 1798, 1260 anos de autoridade papal, que aparece 7 vezes no livro de Daniel e Apocalipse. Tá bom? Este período de tempo aparece 7 vezes. Temos 7 descrições diferentes deste tempo profético. Agora, quais são os 5 anteriores? Como é que eu vou saber quais são os 5 anteriores? Sugestões? Pela história, muito bem, pela história posso lá chegar. Mais? Sim, pela profecia, sim. Ok, muito bem. Então eu tenho uma proposta. Existe uma profecia da Bíblia, num livro que nós se calhar não estamos à espera, que é no livro de Ezequiel, que explica quem são estes 5 reinos anteriores. Ok? E quem diz isso não sou eu, é a profeta, a mensageira do Senhor. Está bem? Ela diz assim: a supressão final de todos os domínios terrestres está claramente predita na palavra da verdade. E agora reparem bem, na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre quem? O último rei de Israel, houve uma profecia que foi dada a quem? Ao último rei de Israel. Deu-se esta mensagem e vai citar Ezequiel capítulo 21. Reparem o que é que diz. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Quem é que tem coroa? Reis, certo? Poderes civis, certo? Retira a coroa, diz assim: exalta ao humilde, humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence direito, e a ele a darei. É fácil este versículo ou é difícil? O que é que vocês acham? O que é que Deus está a dizer ao último rei de Israel? Vou tirar o quê? O que é que isso quer dizer? O poder do último rei de Israel vai ser o quê? Retirado. E vai ser dado a quem? A outra pessoa. Certo? Mas reparem o que é que diz. Diz que essa coroa pertence a alguém que irá vir muito mais à frente e a ele pertence por direito. Quem é esta pessoa? É Cristo. E até lá, essa coroa vai andar como? O que é que isto quer dizer? Porquê é que a coroa do poder vai andar ao revés desde o último rei de Israel até a Cristo? Porquê? Porque vai estar a quem não deveria de a ter. Certo? Perceberam? Porque não são o que é? O povo de Deus. E foi isso que aconteceu ou não? Vamos ver? E depois ela não te explica então. A coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e... Quantos é que nós temos aqui? Quantos é que temos aqui? Foi removida de quem? Ok, muito bem. Diz Deus, ela não será mais até que venha aquele a quem pertence e, de direito, e a ele a darei. Então, qual é o percurso do poder completo, desde o início ao fim? Foi Israel, depois o quê? Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma Imperial. Estes versículos do Apocalipse 17 são o correr completo do tempo, do poder civil, desde que foi dado a Israel até à segunda vinda de Cristo. Por quem é que pertence a essa coroa de poder? A Cristo. Ok? Mas falta-nos um, não é? Porque o texto estava a falar que eles eram quantos? 7. Ok.
Então vamos olhar para aqui. Que poder estava a surgir em 1798, num local onde era pouco habitado e que se irá tornar o último grande poder nesta terra? Não é muito difícil, pois não. Foi exatamente muito poucos anos antes de 1998 que foi declarada a independência deste país e que tornou-se na maior potência atual deste mundo. E será este país que irá cumprir as profecias de Apocalipse, capítulo 13. É lá que virá estas leis que serão imitadas e copiadas por quem? Por todo o mundo, incluindo Israel. Incluindo Israel, ok? Muito bem. Temos aqui a série completa e temos aquilo que Ellen White diz que são os 7 reis de Apocalipse 17, ok? Ela não diz que são papas, não diz que são, sei lá, há tantas imaginações proféticas. Ela diz que são exatamente esta sequência de poderes civis. E olhando para o texto, acham que tem lógica esta sequência ou não acham? 5 no passado, um existe e outro no futuro. E mais, o texto ainda diz que o único que não vai ser definitivamente eliminado e que vai continuar a ser uma influência, olha, vejam se não diz lá isso. O que é que diz? Reparem, a besta que era, Apocalipse 17, versículo 11. Olha, reparem bem. A besta que era e que já não é, sabem que Apocalipse tem várias vezes esta expressão. Sabem a que é que se refere? À ferida mortal que alguém recebeu. Quem foi esse poder? Roma papal. Então, temos aqui mais uma identificação. E diz, é também o quê? O que é que diz? O 8º. Então o que é que nos está aqui a querer dizer? Que todos os outros perderam o poder, mas o 6º não perdeu o poder definitivamente. Vai ser o quê? Um outro poder ao lado, em paralelo com os Estados Unidos da América. Certo? É isso que as profecias dizem que vai acontecer, ou não é? Não vai ser ele o poder civil, mas vai ter também poder e vai ter também influência no tempo do fim. Bom, então agora, resumidamente, que horas são? Vamos lá, resumidamente, vamos ver. Nós vimos que a primeira lei dominical, que está em Apocalipse 13, 16, fala então da marca na mão direita ou na fronte, em oposição ao selo de Deus vivo. Foi isso que vimos na sexta-feira, certo? Vimos também que esta lei representa uma lei que obriga o mundo a parar ao dia do domingo. E vimos também que não vai ter consequências para o povo de Deus, mas que é o último sinal que Deus vai dar ao seu povo. Para quê? Abandonar as grandes cidades, certo? Assim como o ano passado estive lá em Jerusalém. Não sei se conhecem a Aline de Israel com a Aline, conhecem? Ok. Nós estivemos lá a gravar com ela e ela estava a explicar por onde é que algumas pessoas salvaram a vida e conseguiram fugir. E sabem que no cerco do Império Romano a Jerusalém, no ano 70, foi um cerco bem severo. Só que Cristo já tinha dito que aquilo ia acontecer. E quando o Império, por uma razão misteriosa, se retirou do cerco, quem é que fugiu? Sabem? Sabem quem é que fugiu? Todos os cristãos. A seguir o exército veio outra vez, cercou outra vez a cidade e depois destruiu tudo, inclusivamente o templo. Foi enviada uma legião inteira e tiveram semanas a destruir o templo, porque eles não queriam deixar pedra sobre pedra. E sabem quantos cristãos morreram no cerco a Jerusalém? 0. Porquê? Porque eles conheciam as profecias, conheciam as palavras de Cristo. E no tempo do fim, esta primeira lei não terá consequências para o verdadeiro povo de Deus. Mas o verdadeiro povo de Deus sabe que aquilo é um sinal. E sabe para onde tem de ir. Porque sabe
que o juízo de Deus vai começar a cair. Onde? Nas cidades. Muito bem. Vimos depois também que vai-se formar a imagem da besta, Apocalipse 13, 14, e isto é uma representação da segunda lei dominical. Porque o que é formar a imagem da besta? Não é o mundo parar ao domingo. Formar a imagem da besta é o quê? É obrigar as pessoas a trabalhar no dia de sábado. E então a segunda lei dominical vai representar o receber o selo de Deus ou receber a marca da besta. Irmãos, se algum de nós estiver vivo nesta altura, isto tanto pode ser daqui a 1 ano ou 2, como pode ser daqui a 10, eu não sei. Vamos ter que tomar a decisão mais importante da nossa vida. Vai determinar o futuro eterno de todos os seres viventes neste planeta. Depois vimos também que teremos um pormenor que é muito importante. É que as pessoas que vão aceitar e vão contribuir e acreditar e concordar com as leis dominicais vão fazê-lo por quê? Vocês conseguem. Está ali escrito. Vão apoiar as leis dominicais por quê? Porque estão a ser enganadas. Ok? E quais são as mentiras? Já vimos. Argumentos científicos, argumentos morais e argumentos financeiros, certo? Decoraram? Isto é muito importante. E eu espero que daqui a bocado me façam uma pergunta por causa disto. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta com vocês. Como é que o mundo todo vai ser convencido com estes argumentos? Acham que é uma pergunta válida ou não? Sim? Sabem que a Bíblia responde? Qual é o meio pelo qual o mundo todo vai ser enganado? E se calhar é uma profecia que não estão à espera. É esta profecia de Apocalipse 16, que diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar na batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Quem já ouviu falar desta profecia? Sim? Qual é a parte que vocês acham que é mais importante aqui nesta profecia? Sabem o que é que representa o dragão nesta profecia? Representa o espiritismo. A besta representa o quê? O poder de Roma. O falso profeta é o quê? Protestantismo apostatado. Já ouviram falar disso, certo? Mas não é isto o grande foco desta profecia. O grande foco desta profecia é que a mensagem, os 3 espíritos do mundo, a mensagem deste grupo aqui, esta mensagem vai ser espalhada de uma maneira semelhante a quê? Semelhante a rãs. O que é que isso quer dizer? Alguma sugestão? Muitas, sim, está bem. E o que é que representa isto? Acham que é importante sabermos o que é que isto significa, semelhantes a rãs? É que é por isso que toda a gente vai ser enganada. Porque a mensagem vai vir de uma maneira semelhante a rãs. Estranho, não é? Na Bíblia, onde é que fala de rãs? Sem ser aqui. Pragas do Egito. Eu não sei. Tentem imaginar esta cena. Portanto, já houve algumas pragas, não é? O faraó já está habituado que viria aí uma coisa, se calhar, pior, certo? E então, estou a imaginar Moisés lá dizer: se não libertares o povo, eu vou ferir a terra com rãs. E eu estou a imaginar o faraó. Com rãs? O que é que as rãs vão fazer? Qual é o perigo das rãs? Sabem que lá em minha casa, lá no jardim, aparecem assim uns sapos grandes. Sabem o que é que a minha filha faz? Pega neles, faz festinhas, anda a passear com eles. E sabem que a gente deixa. Sabem porquê? Sabem porquê? Porque o sapo e as rãs fazem mal a alguém? Não. Então qual era o problema das rãs? Eu estou a imaginar o faraó, rãs, podia escolher uma coisa assim mais, não sei, mais perigosa, não? Um leão, se calhar.
Preferi com leões, se calhar já tinha mais medo. Agora rãs. Qual era o problema da praga das rãs? Sabem qual era o problema? Vamos ler. Ferirei rãs todos os teus tempos, e o rio criará rãs, e subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e sobre os teus fornos, e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre os teus servos. Não sei se vocês estão a imaginar. O problema da praga das rãs não foi o facto das rãs serem perigosas, mas foi o que é? Quantidade. Estão a imaginar quererem dormir no vosso quarto e o quarto estar assim com 2 metros de altura de rãs? Quem tinha medo de rãs nessa altura não estava muito... Estão a imaginar quererem ir à cozinha fazer comida e está tudo coberto de rãs? Estão a imaginar quererem ir para o trabalho e todas as estradas, todo o sítio está coberto de rãs? Compreenderam? Sim? Ok. Então, a mensagem do tempo do fim, vinda diretamente das trevas, de espíritos imundos, vai estar aonde? No teu quarto, vai estar na tua sala, vai estar no carro a caminho do trabalho, vai estar onde? Em todos os lugares, até onde tu trabalhas, de acordo com este texto. O que é que vocês acham? Sim? Então o que é? Vamos ver. Eu gosto de ver à fonte os planos por trás, as ideias por trás. Vocês já ouviram falar do Segundo Concílio do Vaticano? Segundo Concílio do Vaticano. Já ouviram falar? Foi o concílio mais importante da Igreja de Roma nos últimos séculos. Decorreu no ano 1962-63, durou alguns anos, e basicamente eles decretaram lá quais seriam os planos de ação para convencerem o mundo que a sua doutrina era válida, ok? E eles lá disseram qual era o instrumento que iam utilizar. Querem ver qual é? Vamos ver. Os objetivos do concílio é que o Papa João XXIII, quem organizou o concílio, imaginava o concílio como um novo Pentecostes, uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica não apenas como uma instituição, mas sim como o quê? Um movimento evangélico dinâmico. Pergunta. Esta pergunta é difícil. Já alguma vez viram a Igreja Católica a fazer trabalho missionário? Saídas missionárias? Não? No entanto, eles estão a falar em quê? Movimento evangélico dinâmico. Sabiam que a maneira como eles fazem evangelismo é a mais... como é que eu digo isto? É a que resulta mais em todo o mundo? E eu perguntei-vos se eles faziam trabalho missionário, o que é que vocês me disseram? Disseram que não? Faziam. No entanto, é a mais eficaz de todas. E conseguem convencer todo mundo. E vão conseguir enganar todo mundo. Sabiam? E agora reparem o que é que eles dizem que iam usar. O decreto intermirifica, que foi aprovado em 4 de dezembro de 1963, pronuncia sobre quê? Meios de comunicação de massa. Sem julgá-los de forma moralista, por isso não me interessa o conteúdo, não interessa se é bom ou se é mau. Logo que os meios de comunicação de massa façam o quê? Solicitando-os a quê? A tornarem-se admiráveis dons de... Então qual era o plano deles? Desde 1960, este foi quando? 63. Usar o quê? Convencer o mundo como? Comunicação social. Certo? Isto é muito interessante, porque reparem o que é que Ellen White disse da forma como iria ser usada a comunicação social no tempo do fim. Olhem o que é que ela diz. Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens formaram o hábito de leitura apressada e superficial, e a mente perde a sua capacidade para um pensamento contínuo e vigoroso. Okay? Já nessa altura estava a dizer que a comunicação social fazia isso à mente das pessoas. Mas reparem o que é que ela diz. Ademais, uma participação abundante de livros e revistas, o que é que ela diz? À semelhança das rãs do Egito. Estão espalhando pela terra. Não é meramente coisa banal, ociosa e enervante, mas impura e degradante.
Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a alma. Sabem quem são estes espíritos semelhantes a rãs? É a comunicação social. A Bíblia está-nos a dizer há 2000 anos atrás que o mundo vai ser convencido pela comunicação social. É isso que está a acontecer ou não, irmãos? Todos os dias ouvimos falar do aquecimento global, certo ou não? Todos os dias vemos imoralidade, certo ou não? Por onde? Pelos meios de comunicação social. E João já escreveu isto há 2000 anos atrás. Irmãos, será que nós estamos a dormir? As profecias estão-se a cumprir perante os nossos olhos. Nós estamos no quarto, temos acesso à comunicação social. Estamos na cozinha, temos acesso. Estamos no carro, para o trabalho temos acesso. Assim como as rãs no Egito, as ideias dos poderes das trevas estão onde? Em todo o lado. E eu não quero ser enganado, irmãos. Vocês querem ser enganados? Não. Bom, tenho 5 minutos, não é? 5 minutos para falar do último ano desta terra. Vou falar só mais um aspecto que eu acho que é muito importante antes de terminarmos, está bem? Depois o resto fica para vocês verem em casa. Mas há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante. Portanto, era disto que estamos a falar, as rãs, semelhantes a rãs, está a falar da comunicação social. É assim que o mundo todo vai ser enganado. É assim que o mundo todo está a ser enganado. Isto já não está no futuro, já está no presente. E eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estamos a falar dos reis desta terra. E diz o quê? No livro do Apocalipse, resumindo, diz que existirá uma união mundial. Uma união religiosa entre catolicismo, protestantismo e espiritismo. Uma união civil. Diz Apocalipse 17:15 que quê? Que as pessoas vão querer este tipo de ideias e vão apoiar este tipo de leis. Diz que haverá um apoio legislativo mundial. Diz, como falámos agora, a comunicação social apoiará estas ideias e também o mundo empresarial. Não sei se sabem, mas as grandes empresas já são obrigadas a ser neutras em termos de carbono. Okay? É obrigatório. Em concursos públicos, já acima de um determinado valor, já ninguém pode ganhar um concurso público se já não cumprir as metas carbónicas que estão a ser impostas. Por isso, o mundo empresarial vai estar envolvido diretamente nestas ideias. Como dizia Ellen White, todos têm um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa. Liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência que foi manifestado pelo papado. Quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimónias religiosas do catolicismo. Na homenagem ao papado, o quê? Os Estados Unidos não estão sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram o seu domínio ainda está longe de ser destruída. No último conflito, o sábado será o ponto essencial de controvérsia por toda a cristandade. Dominadores seculares e dirigentes religiosos unir-se-ão para impor a observância do domingo. Isto é um resumo daquilo que nós temos a ver. Alegar-se-á que os poucos que se levantam em oposição a uma instituição e igreja e a uma lei do país não devem ser tolerados. O catolicismo no velho mundo e o protestantismo apostentado no novo adotarão um procedimento análogo para com os que honram os preceitos divinos. Será neste contexto, e eu estou aqui a fazer um resumo rápido das 5 leis dominicais, será neste contexto em que haverá o quê? Que nós falámos um bocadinho ontem à tarde? Lembram-se da profecia de Amós 9:9? Haverá a sacudidura dentro do povo de Deus. E isso fará com que a igreja já não tenha o quê? Trigo e joio. Não vai longe o tempo em que a prova se sobrevirá sobre toda a alma. A marca da besta que nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos,
não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, a insultos, a ameaças de prisão e de morte. Nesse tempo, o que é que vai acontecer? O ouro será separado da escória da igreja. Eu estou aqui a olhar para vocês, e para mim também, tá bom? E a pensar, será que eu sou este ouro? Ou será que eu sou esta escória? Sabem onde é que se prova o ouro? É no fogo. Só quando nós formos bem apertados é que vamos ver de que é que nós somos feitos. Se realmente confiamos no Deus Todo-Poderoso ou não. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudiste-á. Deus não desculpará os que conhecem a verdade. Lembram-se que nós falámos que já não há segunda oportunidade para quem conhece a verdade? Não desculpará os que conhecem a verdade, senão o quê? Se não obedecerem, porquê? Porquê? Por palavra e por ação. Lembram-se da mão e da testa? Tem que ser as duas coisas para Deus. Mas será precisamente neste tempo que se cumprirá uma das profecias mais maravilhosas do livro do Apocalipse, que se encontra em Apocalipse 18, versículo 1, que diz: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E o quê? E a terra foi iluminada com a sua glória. Isto não é a segunda vinda de Cristo. Isto é quem? Os fiéis servos do Senhor. Serem as mãos, os pés, a boca de Cristo nesta terra. E levarem a mensagem dos 3 anjos a todo o mundo. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Toda a objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como o quê? A oposição e a perseguição. E neste contexto virá então a terceira lei dominical, que nós vimos que fala sobre o quê? De ninguém poder comprar e ninguém poder vender, Apocalipse 13, 16, 17. Isto representa o controle total. Como no passado foi a perda dos bens, será o impedimento de obter ou de comprar bens. É por isso que o povo de Deus precisa ter o que é? Sustento próprio. Ok? Por isso que o sinal vem antes, vem logo na primeira. Aqui, quando chegar à terceira lei dominical, só aqueles que se prepararam estarão prontos para atravessar este período difícil. Em Apocalipse 13, 12 fala da quarta lei dominical. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fazia que a terra, os que nela habitem, adorassem a primeira besta. O que é que isto quer dizer? Como defensores da verdade se recusaram a honrar o descanso dominical. Alguns deles serão lançados na prisão, exilados. Outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana e para nós hoje, o que é que isto parece? Impossível. Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, onde acontecer coisas estranhas. A quarta lei dominical será a pena de prisão. Perda da liberdade no passado será novamente perda da liberdade no futuro. E será a última prova para o povo de Deus. E finalmente, Apocalipse 13, 15, o que é que diz? Qual é a última lei dominical? Que fossem mortes. A pena de morte, o decreto de morte, será então a última lei dominical. Isto é um resumo das 5 leis dominicais que no futuro o povo de Deus terá de atravessar. Bom, já estou no limite do meu tempo e ia perguntar se tenho mais 6 minutos. Sim? É só para vermos o que é que a Bíblia fala, o que é que a profecia fala sobre o aquecimento global, está bem? Só isso e depois terminamos, ok? Então diz assim: e vi do céu outro sinal, Apocalipse, que é? Reparem, estão a perceber a sequência. Apocalipse é a dislexia a vir de cima. Apocalipse, começa a tentar falar rápido, depois é assim. Apocalipse 13, armas de quem?
Satanás. Apocalipse 14, o que é? O plano de Deus, certo? E agora temos o resultado do combate entre estas duas forças. O que é que diz? Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham o quê? As 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E olhei... desculpem, não avancei. Versículo 6 a 7. E olhei, depois disto, e abriram-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. Repara, ele diz que vem aí o quê? As 7? E agora está a olhar para o céu, para onde? Para o santuário no céu. Reparem o que é que aconteceu. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas. Por isso isto é antes do derramamento das pragas. Vestidos de linho de puro e resplandecente. E cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus que vive pelos séculos. Está pronto o quê? Está iminente o quê? O derramamento das pragas. Mas o que é que está a acontecer lá em cima no céu? Sabiam que... Isto agora é uma pista para vocês, está bem? Se quiserem estudar o livro do Apocalipse, eu vou-vos dar uma pista. Porque é assim sempre. Há 8 visões, há 8 profecias no livro do Apocalipse. Quantas há no livro do Apocalipse? 8. Todas elas começam com uma visão do céu. Ok? Por isso, sempre que estão a ler o livro do Apocalipse e leem uma visão de alguma coisa que está a acontecer no céu, o que é que está a acontecer? Está a começar uma nova profecia. Perceberam? Sim? Ok. Temos então, é o que se chama em teologia, a introdução à profecia. Ok? Temos 8 introduções, porque há 8 profecias. No entanto, as 6 primeiras introduções das 6 primeiras visões, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 cenas de grande conflito, 7 últimas pragas e queda da Babilónia, ok? Todas elas estão no céu, mas estão relacionadas com algo no céu. Sabem o que é? Santuário. Tá bom? A primeira está-se a referir ao candelabro, porque é que está a apresentar Cristo como o seu sacerdócio... está a apresentar Cristo com o seu ministério como sacerdote. Tá bom? A segunda dos 7 selos temos a mesa dos pães asmos, porque é uma apresentação de Cristo como Rei do Universo. A terceira, as 7 trombetas, têm o incensário, representa Cristo como o quê? Intercessor, advogado, certo? São 3 ministérios que Cristo teve desde que ascendeu aos céus. Depois há um 4º ministério, que ele só começou em 1844, e que está representado na 4ª visão do Grande Conflito como a Arca da Aliança. Qual é esse ministério? Juiz. Tá bom? Portanto, ele foi fazer 4 coisas lá para o céu. 3 logo e uma só mais tarde, em 1844. Quando Jesus fez o quê? Passou do lugar santo para o santíssimo. Muito bem. Estão-se a portar bem. Então, o que reparem, 4 primeiras introduções, estamos a percorrer o quê? O santuário. Certo? No entanto, quando agora nós lemos, foi a introdução da 5ª visão, que é das 7 últimas pragas. E o que é que diz que aconteceu aqui na 5ª introdução? O que é que diz? E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia fazer o quê? Podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então o que aconteceu ao santuário? Foi o quê? Fechado. O que é que isso quer dizer? Acabou os ministérios de Cristo no santuário. Ok? Isso quer dizer que Cristo já não tem mais nada para fazer no céu. Isso quer dizer que aqui terminou o julgamento. Todos estão o quê? Selados. Iniciou-se a execução do juízo. Isso é o quê? As 7 últimas pragas. Tá bom? Perceberam? Muito bem. Então estamos prontos para entender o que é que vem a seguir. E isto é uma resposta àquilo que uma das imagens me perguntou ontem.
É por isso que quem é injusto faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo faça justiça ainda e quem é santo santifique-se ainda. Certo? Porque está tudo terminado. No povo de Deus, todos estão selados. Nos ímpios, todos estão selados. Um com o selo de Deus vivo, outro com a marca da besta. Uns para a vida eterna, outros para a destruição eterna. E ninguém no povo de Deus, o que é que eles não vão fazer? Até à segunda vinda de Cristo. Bom, mas isto é um assunto para outra altura. Então, era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas terminando ali sua obra, encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ele irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção naquele tempo terrível. Depois de finalizada a mediação de Cristo, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Cada caso estava decidido. Ok. Está quase a terminar. Ok. Então, logo a seguir vem o quê? Apocalipse 16. O que é Apocalipse 16? É a descrição das 7 pragas. Nós não vamos ler para pouparmos tempo. Diz-nos o seguinte. A primeira praga é uma úlcera maligna e dolorosa sob o o sinal da besta. Portanto, é uma doença que vai atacar que pessoas? E o que acontece aos que têm o sinal do Deus vivo? Nada. Amém? O mar em sangue, morte dos animais marinhos. Segunda praga. Terceira praga, a mesma coisa que acontece nos rios e fontes das águas. Estão a imaginar onde é que vamos arranjar água para beber? Terá de ser o Senhor a dar. Quarta praga, aumento da atividade solar, grande calor e quê? Incêndios. Graças a Deus que nós vamos estar protegidos pelo Senhor e Ele vai nos levar para longe destas coisas. Só que eu queria vos fazer uma pergunta. E eu quero ver se vocês conseguem chegar lá. Nós estamos sempre, constantemente, a ser bombardeados com ideias por parte da comunicação social. Vocês disseram que sim, ao bocado, não é? Uma delas é o aquecimento global. Lembram-se? Então, e eu perdi o meu tempo, se calhar até ganhei o meu tempo, a ir a um site oficial de uma senhora professora doutora que diz o que é que vai acontecer a este mundo por causa do aquecimento global. E eu apontei, vou pôr aqui no ecrã o que é que ela diz, está bem? Não vai ser novidade para ninguém. Reparem o que é que ela diz. Aumento da temperatura global. Aumento dos... Diminuição dos glaciares, certo? Do gelo. Aumento do nível do mar. Aumento de tempestades. Aumento de doenças. Diminuição de... Já ouviram isto na televisão? Já? Ok. Vamos decorar mais ou menos isto que está aqui. E agora vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isto. Estão prontos? Ok. Só aqui, reparem, úlcera maligna é o que é? Fala em aumento de doenças. Sim ou não? Ok. Morte de animais marinhos, está a falar de diminuição da biodiversidade, sim ou não? Aumento de atividade solar e grande calor, parece-vos aquecimento global ou não? Incêndios, fala sobre isso? Bom, pelo menos nestas 4 coisas... A senhora professora que está ali no site oficial do Brasil sobre aquecimento global, diz, o que ela diz, pelo menos naquelas 4 que estão amarelas, estão de acordo com o quê? Com a Bíblia. Ok, será que os outros 3 também estão? Vamos ler um bocadinho mais. Apocalipse 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada. Pedras quase do peso de um talento e homens blasfemavam de Deus por causa da praga da saraivada, porque a praga era muito... Isto parece-vos aumento de tempestades, sim ou não? Sim? Parece-me uma forte tempestade, certo?
Mais, acham que a Bíblia fala de derretimento de glaciares e aumento de nível do mar? Há uma profecia em Jó que eu acho incrível. Sabiam? Acho incrível. Agora reparem o que é que diz em Jó. Diz o seguinte: acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva? Que eu guardo para quando? Quando é o período de tribulação? Quando é? As 7 últimas pragas. A Bíblia é incrível, não é? Deus estava a dizer a Jó, há mais de 3.000 anos atrás: Jó, tu nem conheces que existe glaciares, nem sabes o que é isso. Mas eles existem e estão guardados para as 7 últimas pragas. A terra inteira se levanta. Esta é a descrição dela no White da 7ª praga. Dilatando-se como as ondas do mar, sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder, cadeias de montanhas estão a sussurrar. Desaparecem o quê? Ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmenoraram-se diante dos seus olhos. Isto está a dizer que já esgotou o meu tempo, não é? Há muito tempo. Estamos mesmo a terminar. As paredes das prisões fenderam-se, e o povo de Deus, que estiver a retirar em cativeiro por causa da sua fé, é o quê? Aqueles que forem presos vão ser libertados. Lembram-se que a partir do fecho da porta da graça não há mais ninguém do povo de Deus que vai morrer. Mesmo os que estão em cativeiro. Ora, pondo esta descrição, o que é que vocês acham? Acham que a professora doutora que escreveu este artigo acertou naquilo que vai acontecer neste mundo, sim ou não? Parece que os cientistas, reparem bem o que eu vou dizer, até parece que os cientistas foram à Bíblia ver o que é que a Bíblia dizia que ia acontecer e estão eles a pregar esse evangelho. Parece ou não parece? Sim? Concordam comigo? Não sou eu que estou a inventar, pois não? Agora quero-vos fazer uma pergunta. Lembram-se que eu vos disse que as pessoas iam ser enganadas, certo? E disse que o argumento era que é científico, moral e financeiro. Agora a pergunta é esta. Como é que eles vão ser enganados se todos estes argumentos vão acontecer? Obrigado. Ok, eu vou falando com este. Então, perceberam a minha pergunta? Eu disse, e a Bíblia diz, que as pessoas vão ser enganadas. No entanto, falam de argumentos científicos, mas eles vão acontecer ou não vão? Falam de acontecimentos morais, mas o mundo está a ir para um poço do fundo de moralidade ou não? Falam de argumentos financeiros, mas o mundo vai ter uma grande crise financeira ou não? Então como é que as pessoas vão ser enganadas se elas estão a dizer a verdade? Perceberam a minha pergunta? Como é que as pessoas vão ser enganadas se o que eles estão a dizer vai mesmo acontecer? É que o erro não está nos argumentos. Isto é muito importante nós percebemos. O erro está na solução.
Perceberam o que eu disse? As pessoas vão ser enganadas não com o que eles dizem que vai acontecer. O erro está na solução que eles vão apresentar. Qual é a solução? O mundo descansar ao domingo. Vai resolver alguma coisa? Não. E quando as pragas começarem a cair, as pessoas viram que fizeram tudo o que eles disseram e que mesmo assim estão a sofrer as consequências, o que é que as pessoas vão descobrir? Que foram enganadas. E é por isso que a quinta praga é o rio Eufrates seca. As pessoas descobriram que foram enganadas. E em vez de irem matar aqueles que eles diziam que eram os responsáveis, vão destruir a quem? A Babilónia. O que eles dizem vai mesmo acontecer. A solução que eles apresentam é com o grande engano. Agora está certo. Então, irmãos, vamos se calhar ficar por aqui. E este vai ser parte do último ano da história. Não vou avançar, a hora já está muito, muito avançada. Mas eu quis trazer este aspecto, porque acho que é um aspecto importante. Para nós percebermos que realmente o mundo está a pregar um evangelho e eles estão a pregar o livro do Apocalipse. Sabiam? Eles estão a pregar o livro do Apocalipse. É isto mesmo, é exatamente isto que espera o nosso mundo. Mas eles estão a mentir, estão a enganar, estão a dar a solução errada às pessoas. Qual é a solução que a Bíblia nos apresenta? Porque é que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, felizes são aqueles que ouvem, que leem e que guardam a palavra desta profecia? Porque esses serão os únicos que não vão ser enganados. E esses serão os únicos que vão ser protegidos pelo Senhor. E esses serão os únicos que estas 7 pragas não terão nenhum efeito. Amém? E eu quero que tu sejas um desses. E eu quero lá estar também. E por isso eu oro ao Senhor que nós hoje tomemos a decisão por Cristo. Nós não podemos continuar a viver no mundo sabendo que isto vai acontecer. Já viu os depósitos de Saraiva? Isso sou eu. Que eu guardo para quando? Um, Quando é o período de tribulação? Quando é? Nós não podemos continuar a viver neste mundo sabendo das profecias e vivendo como se elas não existissem. É verdade que Cristo disse aos cativeiros lá de Babilónia: continuem com a vossa vida, construam as vossas casas, façam a vossa educação, continuem com a vossa vida, mas não ponham isso em primeiro lugar. A cada dia se consagrem ao Senhor. A cada dia se preparem como se Cristo viesse amanhã. Este é o desafio. O desafio de Deus para nós é exatamente esse. Nós temos que viver como se Cristo voltasse amanhã. Amém? Vamos então terminar com uma oração. Querido Pai que estás mais alto dos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, tu nos amas tanto que tu revelaste já há milhares de anos aquilo que ia acontecer agora para que os teus filhos não fossem enganados, Senhor. A tua palavra diz que, se possível for, assim enganaria até os escolhidos. Ó Senhor, eu não quero ser enganado, bom Pai. E não quero que nenhum destes meus irmãos aqui seja enganado. E por isso eu te peço, Senhor, que possas inculcar estas verdades, estas profecias no meu coração, no coração de cada um destes irmãos. Que possamos ter a certeza, Senhor, que nenhuma profecia da tua palavra jamais falhou o seu cumprimento. E nenhuma destas vai falhar o seu cumprimento. Senhor, os homens pregam este evangelho, mas a solução que eles apresentam, Senhor, apenas vai servir para enganar o mundo. A solução está na tua palavra, Senhor. A solução está
em Ti. Ajuda-nos hoje a colocar a nossa vida nas Tuas mãos, bom Pai. Porque nós, quando olhamos para estes acontecimentos, Senhor, que esperança é que nós poderíamos ter se não fosse ao Teu lado? Ajuda-nos a cada um de nós a ser aquela árvore como está em Apocalipse 7, que vai permanecer em pé. O Teu povo, aquele que confia em Ti e vai ser protegido por Ti na grande tribulação. Nós queremos fazer parte desse grupo, Senhor. Dá-nos forças hoje para decidir estar do Teu lado e para nos prepararmos para esses acontecimentos. Em nome de Jesus. Amém.